Bom, vamos fazer agora um problema simples, mas que ilustra o princípio de soluções por divisão e conquista, semelhante ao que a gente já usou na ordenação por intercalação, lembram do merge sort? Só que esse é um problema bem mais simples, tá? O nosso problema 3 é o seguinte, dados inteiros, e vamos supor que eles são positivos, n e k, a gente quer calcular n elevado a k. Aqui em Python a gente poderia botar exatamente n vezes k, né? Tá? E é exatamente isso, tá? A forma mais simples, ou seja, a gente já sabe como fazer esse problema ele é tão fundamental que Python disponibiliza um operador expoente para ele, né? Então a gente podia simplesmente chegar aqui e tendo um valor para n e um valor para k, podia simplesmente n vezes k, e isso seria uma resposta. Python calcula isso pra gente, tá? E, bom, tem também uma função chamada poll na biblioteca de matemática que faz uma coisa parecida, tá? Então, bom, obviamente não é... a gente quer calcular isso sem fazer uso do operador potência, tá? Então, por quê? Bom, porque é interessante ver a estrutura do problema, tá? Como é que isso pode ser feito, tá? Não é difícil perceber o quê? Não é difícil perceber que n, a potência k, pode ser escrito com uma relação de recorrência da seguinte forma, tá? Isso é o quê? N elevado a k é 1 se o quê? Se o k for igual a zero, tá? Naturalmente. Vamos botar um igual aqui por definição, vai. É 1 se o k for igual a zero. Vamos botar aqui em casos. Tá? E se o k for diferente de zero? Bom, não é difícil perceber que isso seria equivalente ao quê? A n vezes n elevado a k menos 1, certo? Vamos tirar os espaços aqui para ficar claro, um pouco mais claro o que está sendo feito. Eu não sei se realmente melhorou, acho que não. Vou botar uns parênteses a mais então. Tá? Então, se k for diferente de zero, é isso que a gente tem que calcular. Tá? E isso, obviamente, fornece um algoritmo para a gente. Tá? Um algoritmo linear, ou seja, que fazendo k multiplicações, a gente consegue chegar ao valor que o operador exponencial forneceria. Tá? Isso é uma coisa bem simples, que beira a trivialidade, mas vamos implementar uma função mesmo assim. Tá? Então, sei lá, def, vamos chamar ela de plot 1, ou plot len, vai, porque o número de multiplicações é linear, tá? É proporcional a k, nesse caso. Você imagina que a gente recebe lá um inteiro n e um inteiro k, a gente já vai supor que eles são positivos, nesse caso, e vamos devolver um inteiro k, tá? Então a nossa resposta, sei lá, vamos chamar de p, isso é uma coleção de produtos, né? Então o elemento neutro da multiplicação é 1, então a gente inicializa a variável com 1. E isso é bem parecido com a função de cálculo de fatorial, se alguém já percebeu, tá? Nesse caso, ela é bem semelhante. Tá? Então aqui a gente pode fazer um laço for e, sei lá, em o que? A gente tem que arranjar um range aqui para ele, e aí obviamente o p vai ser igual ao p vezes o próprio n, né? E aí no final depois a gente devolve o que? Devolve o p, tá? Pergunta é, qual é o range que a gente coloca aqui? Bom, se o k for zero,
o negócio não faz nada. Se o k for 1, tem que fazer uma multiplicação por n, certo? Se o k for 2, então isso no fundo se passa do zero até o k, e o zero pode ser ignorado. Tá? Então, supondo que o k é positivo, isso poderia ser calculado da seguinte forma, né? Imagina que a gente queira 2, por exemplo, a oitava, tá? Que é uma coisa trivial, a gente faz de cabeça 2 a oitava. A gente podia ver como isso funcionava. Tá lá, 256, que é exatamente o que a gente esperava, tá? Mas, de novo, não é difícil perceber que o número de multiplicações feitas aqui é linear em k, né? Linear no expoente, tá? Mas a questão aqui dá para fazer uma coisa um pouquinho melhor, tá? Então, essa primeira aqui, a gente pode dizer que ela é uma recorrência linear, tá? Só que a gente consegue uma recorrência logarítmica, que é um pouco melhor, tá? Como? De novo, a gente quer calcular n elevado a k. Bom, não é difícil perceber o quê? Que a base continua valendo. Se o k for 0, obviamente o resultado é 1. Tá? Agora, esse segundo caso, que a gente calculou n vezes n elevado a k menos 1, se o k for diferente de 0, bom, a gente pode abrir esse caso em dois subcasos. Tá? Que seria o quê? Quando o k menos 1 é par, ou quando k, na verdade, quando k é par ou quando k é ímpar. Tá? Então, como assim? Bom, a gente pode ficar mais fácil a gente escrever primeiro, depois explicar. Se o k for diferente de 0 e k é ímpar. Tá? E se o k for diferente de 0 e o k for par? E, ops, acho que perdemos um pouco a comunicação, voltou. Tá? Por quê? Porque se o k for ímpar, k-1 obviamente vai ser par. Tá? Então, nós temos um segundo caso. Quando o k é par, a gente pode fazer o quê? A gente pode dividir por 2. Tá? Então, isso aqui, na verdade, nada mais é do que o quê? É um n elevado a k sobre 2, divisão inteira, tá? E vezes o quê? Bom, se eu tenho um n elevado a k sobre 2 e eu ainda multiplicar por um n elevado a k sobre 2, lembra? Multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes, tá? Então, a hora que a gente faz essa multiplicação aqui, eu vou obter exatamente o que? O n a k, que é o que a gente quer, porque o k é diferente de 0 e o n é par. Agora, onde está a graça da história aqui, ops, faltou uma barra de divisão aqui, é que esses dois termos aqui são iguais. Então, ou seja, eu calculo uma vez o lado esquerdo, n elevado a k sobre 2, e faço a multiplicação pelo mesmo valor. A multiplicação é uma operação mais barata. E em vez de estar removendo uma unidade do expoente, eu estou removendo o quê? Duas unidades. Então, se o k, por exemplo, é uma potência de 2, eu vou calcular uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Tantas vezes quanto eu conseguir dividir um número por 2. Ou seja, isso vai dar uma profundidade logarítmica. Tá? Se o k for ímpar, bom, se o k for ímpar eu vou ter que fazer algumas multiplicações a mais, mas a gente sabe o quê? Que qualquer valor ímpar, ele está sanduichado entre dois valores pares que são potências de 2. Tá? E, aliás, todos os valores pares estão sanduichados entre potências de 2. Então, essa recorrência aqui, ela tem uma altura logarítmica, tá? Ela não é exatamente, o número de multiplicações não vai ser exatamente logarítmico, ela vai ser um pouquinho mais, mas vai ser da ordem logarítmica, eu não vou provar isso agora, mas observe-se que
é uma modificação simples, uma recorrência, mas que fornece um grande ganho na prática. Tá? Na hora que a gente implementa um código trabalhando com essa segunda modificação na recorrência, isso é a divisão e conquista, ou seja, eu divido o problema em unidades menores, calculo e depois combino a solução. Nesse caso, os dois problemas menores, quando o cara para, eles são iguais, então a gente poupa bastante o número de contas feitas nesse caso. Tá? E, bom, uma implementação imediata, direta disso seria, obviamente, uma função recursiva. Tá? Uh, vamos fazer uma versão recursiva primeiro. Pode, vou chamar de log, tá? Eu vou chamar de rlog, uma versão recursiva. Função recursiva, lembra, aquela função que chama a si mesma com argumentos menores, né? A gente podia ter feito uma versão recursiva para função linear ali em cima também, mas a gente faz depois para comparar. Tá. O legal, função recursiva ela tem que ter sempre uma base, lembra disso. E, bom, a base está explícita ali. A gente está supondo que o n e o k são inteiros positivos. Na verdade, o k aqui, positivos inteiros, né? O n pode ser inteiros não negativos. Eu já podia ter falado assim. Porque qualquer um deles pode ser zero, tá? Ambos funcionam em ambos os casos. E a gente está supondo que 0 elevado a 0 dá 1, tá? A função algébrica. Então, se não. If o quê? Se o k for igual a 0, a gente vai fazer o quê? A gente vai devolver 1, que é a base, tá? Se não, a gente faz o quê? A gente verifica se o k dividido por 2, na verdade, a gente quer saber se o k é par, né? A gente já sabe que ele não é, a gente já sabe que ele não é zero. Então verifica se o resto da divisão dele por zero é 1. Tá? Nesse caso acontece o quê? A gente tem que devolver o n vezes o quê? Vezes a potência de n a k menos 1. Tá? Então a gente chama pot, são as potências rlog, o mesmo n, só que por k menos 1. Tá? E finalmente, else, ou seja, no caso final, vai ser o que? A gente sabe que o k é diferente de 0, ou seja, o k é maior que 0, e a gente sabe que o k é par. Então, nesse caso, a gente faz o quê? A gente usa uma variável auxiliar aqui, por exemplo, m, e calcula r log n, vírgula k, dividido por 2, né? K é divisível por 2 nesse caso. E aí depois a gente faz um return m vezes m. Tá? E se agora a gente chamar a nossa função, em vez de potlin, ou pot rlog, rlog, vamos ver o que dá isso, e deu o mesmo valor. Tá? De repente o 8 numa potência de 2, eu quero 2 a sétima. Tá? Por quê? Porque eu sei que 7 é um número ímpar, quero saber se isso vai acabar funcionando. E, obviamente, funciona. Tá? Vai funcionar para qualquer valor que a gente colocar aqui. Tá? E a parte interessante é que, mesmo problemas simples e fundamentais, eles têm, às vezes, uma decomposição linear, que a gente já está acostumado a fazer, mas se a gente prestar bastante atenção dentro dele, a gente percebe que, olha, dá para usar a ideia da divisão e conquista e estabelecer uma recorrência logarítmica. Tá? Isso aqui, na verdade, é muito utilizado e é uma das formas que as bibliotecas usam para calcular esses valores. Mas o mais importante aqui é a ideia. Tá? Um exercício interessante agora é como é que a gente implementa uma versão iterativa, uma versão usando laço for, por exemplo, dessa função recursiva. Tá? Alguma ideia? A gente faz isso